Olá, doutores e doutoras! Vamos a mais uma videoaula em continuidade. E, na verdade, essa videoaula ela conclui a teoria geral do crime. Olha que interessante, há um pouquinho, alguns dias atrás, nós começamos essa sequência de videoaulas. Começamos vendo sobre o conceito analítico de crime. Vimos que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável para aqueles que adotam a concepção tripartida e um fato típico e antijurídico para aqueles que seguem a concepção bipartida. E aí há uma discussão acerca da culpabilidade. E hoje nós vamos tratar exatamente sobre a culpabilidade. Bom, então, antes, mandar um grande abraço para minha fisioterapeuta, doutora Maristela Guerreiro, que fez aniversário esses dias aí. Parabéns, doutora. E seguindo com a matéria, doutora Maristela, que é aluna do primeiro período aí da FASC. Bom, um abração. Vamos lá. Também gostaria de mandar um abraço para o Nicolas, né, que também acompanha. Grande Nicolas, companheiro Nicolas, gente finíssima. Vamos lá. Culpabilidade. Então, fica essa questão. A culpabilidade, ela integra ou não o conceito analítico de crime? Para a concepção bipartida, não. Para a concepção tripartida, sim. E sabemos que a corrente majoritária segue a concepção tripartida. Existem outras tantas correntes, como nós já discutimos em outras aulas. Se você não está lembrado, busque aí a primeira aula sobre a teoria geral do crime, que nós vamos discutir acerca dessas correntes. Tem umas que consideram também um fato típico, antijurídico e punível, e aí outras excluem a culpabilidade, outras acrescentam mais um elemento e assim vai. Mas não é o foco de hoje. O foco de hoje é discutir sobre a culpabilidade. Então, dentro desse ponto de vista, aqueles que adotam a concepção bipartida, corrente minoritária da doutrina, representada principalmente pelo professor Damásio Evangelista de Jesus e pelo Fernando Capês, eles acreditam que a culpabilidade ela seja um mero pressuposto de aplicação da pena, porque entendem que o crime já aconteceu quando se tem um fato típico e antijurídico. E aí então o juiz só verificaria acerca da culpabilidade para ver se aplicaria pena ou não. Se o sujeito fosse considerado, perdesse, por exemplo, um dos elementos da culpabilidade, como veremos a seguir, né, mais adiante, a imputabilidade se aplicaria, por exemplo, medida de segurança. Mas vou deixar essa discussão mais adiante, porque vou focar primeiro na concepção tripartida. A concepção tripartida, ela considera a culpabilidade como um elemento integrante do conceito analítico de crime, sem a qual não podemos estar diante de um delito penal. Pois bem, olha que interessante. Para essa concepção, a culpabilidade vai funcionar como sendo um juízo de reprovação da conduta, que eu já considero típica e antijurídica. Olha que interessante. Da onde que surge essa corrente? Aonde que ela se pauta? Aonde que ela ganha força? Nas passagens que a culpabilidade é mencionada no Código Penal, ela sempre aparece como sendo juízo de reprovação da conduta. E ela vai aparecer em 4 momentos específicos. Se você abrir o documento do Word, escrever, apertar aquela para buscar, acho que é Ctrl L, se não me engano, que busca, Ctrl L, escrever lá culpabilidade e apertar o Enter no seu computador, você vai ver que vai marcar 4 vezes a palavra culpabilidade. Vai estar marcado pela primeira vez no caput do artigo 59 do Código Penal, vai estar marcado no caput do artigo 29 do Código Penal, também no inciso 3 do artigo 44 e no parágrafo único do artigo 71. E nessas 4 oportunidades, você deve interpretar a culpabilidade como sendo juízo de reprovação da conduta. Então, daí a força da concepção tripartida. Bom? Ok. Seguindo. Um outro argumento que considera que é muito forte com relação à culpabilidade como sendo juízo de reprovação da conduta e integrante do conceito analítico de crime é que sem a culpabilidade o juiz não aplica a pena. Sem a culpabilidade, o juiz muitas vezes absolve o réu. E absolve de que forma? Olha que coisa interessante. Por não haver juízo de aprovação da conduta típica e antijurídica. Por exemplo, no caso, muitas vezes nós temos a chamada absolvição indireta, quando se reconhece, por exemplo, a incapacidade do agente de responder de receber uma sanção penal. Então, daí o entendimento que prospera acerca da concepção tripartida. Pois bem, continuando dentro dessa linha teórica antes da gente já ir para a prática. Né? Sobre as teorias. Com a introdução da teoria finalista da ação, por meio de Hans Wessel, né, o teórico alemão, lá no final dos anos 20, a teoria adotada pelo legislador brasileiro com relação à culpabilidade
passou a ser a teoria normativa pura. Então, presta atenção numa coisa, você que vai prestar concurso. Você que está assistindo a aula aí, gostou das videoaulas, né? Nem é aluno da graduação, mas está aí focado no concurso, ou você que está relembrando, né? Está se preparando para o exame de ordem, foi meu aluno, né? Gostou das aulas, está relembrando. Lembre-se, a teoria adotada pelo legislador brasileiro com relação à culpabilidade é a teoria normativa pura. E a teoria normativa pura divide a culpabilidade em 3 elementos. Se faltar um dos 3 elementos, não haverá culpabilidade. E sem culpabilidade, para aqueles que adotam a concepção tripartida, não haverá crime. Então, olha que interessante, hoje nós vamos passar assim, as 3 últimas cartas daquele castelo de cartas que é a acusação. Se puxarmos uma dessas cartas, toda acusação vai desmoronar, o juiz não vai ter outra opção senão absolver o réu. Então, a teoria normativa pura, ela divide a culpabilidade em 3 elementos: a imputabilidade, a potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se faltar um desses 3 elementos, nós não teremos culpabilidade. Vamos então agora estudar cada um deles. A imputabilidade. O conceito de imputabilidade, assim como o de antijuridicidade, ele é extraído a contrário senso. O conceito de imputabilidade ele é extraído a contrário senso do que está disposto no caput do artigo 26 do Código Penal. Porque o artigo 26 do Código Penal, no seu caput, ele define não a figura do imputável, mas, ao contrário, ele define a figura do inimputável. E aí, olha como começa a expressão, o artigo 26. É isento de pena. Aqui ganha força quem adota a concepção bipartida, porque entende que o crime acontece quando se tem um fato típico e antijurídico, porém o juiz, mesmo reconhecendo a prática do crime, vai isentar o agente de pena, conforme o que está disposto aqui no início do caput do artigo 26. Então, viram? Porque eu sempre disse assim para vocês que direito penal não é ciência exata, é ciência humana, e não é ciência exata, não é matemática, não é lógica. Mais que isso, o direito é formado por pontos de vista. Às vezes você pega uma decisão no Supremo Tribunal Federal, onde se tem 11 ministros, 7 decidiram de uma forma, 6 decidiram de uma forma, 5 decidiram de outra. Significa o quê? Que os 5 que decidiram de maneira contrária aos 6 que venceram estão errados? Não, significa que o posicionamento deles não foi o acolhido pela maioria. Só isso, não significa que estão errados. Então, olha que interessante, mesma coisa aqui. Por isso que eu respeito quem adota a concepção bipartida, assim como respeito quem adota a concepção tripartida. Minha opinião pessoal é seguir a corrente majoritária, nesse caso aqui, e concordar com a concepção tripartida. Ok? Mas aqui lhes apresentei fundamentos para aqueles que querem seguir com a ideia da concepção bipartida. Seguindo. Então, os inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, ou seja, ao tempo da conduta, inteiramente, incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Percebam aqui 2 capacidades. Aqui estão 2 capacidades. Uma, a de entender, e outra, a de autodeterminar-se. Perceba, não é necessário que faltem as 2 para que tenhamos a figura de um inimputável. Basta que falte uma. Basta que o sujeito não tenha capacidade de entender ou que não tenha capacidade de querer. Não tenha capacidade de entendimento ou não tenha capacidade de autodeterminação. Repare a importância que tem a interpretação gramatical aqui. Nós temos ali um ou uma conjunção adversativa, né? Um ou outro, e não e, né? Se fosse e, exigiria os 2. Olha que interessante, isso é raciocínio jurídico. Vão desenvolvendo isso. Isso é muito importante, porque a legislação ela pode mudar, mas se você tem um raciocínio jurídico, sabe desenvolver raciocínio jurídico, a legislação pode mudar e você continua a saber interpretá-la. Ok? Então, com base nessa informação, nós vamos desenvolver um pouquinho mais este conceito. Né? O imputável é aquele que possui, então, a plena capacidade psíquica de entender o caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. Esse é o sujeito imputável, ao contrário do que está previsto no caput do artigo 26, que
excluir uma ou outra capacidade. Quem tem plena capacidade é imputável. O Código Penal brasileiro ele adotou como critério, em regra, o biopsicológico, e aí nós partimos do artigo 26, que vamos presumir que quem está respondendo um processo, quem pratica um ato, um fato típico e antijurídico, possui a dupla capacidade, possui imputabilidade. E a exceção está no critério biológico do artigo 27. O artigo 27 ele considera que aqueles ele estabelece acerca da maioridade penal. Então, segundo o critério objetivo traçado de maneira biológica pelo artigo 27, os menores de 18 anos não possuem imputabilidade penal. Ah, mas professor, e se ficar provado por meio de um exame que o menor, né, o de menor, né, você sabe que não pode falar isso, né? Que o menor tem capacidade de entender e de autodeterminar-se sim. Ele não poderia responder pela prática do crime? Não porque o legislador ele estabeleceu um critério objetivo, ele não discute aqui. Agora, a partir dos 18 anos, sujeito sendo maior, eu vou sempre presumir que ele tenha a dupla capacidade. E essa presunção só vai ser elegida mediante uma prova. Prova que é feita num processo que corre em apartado. Corre num processo paralelo. Antigamente a gente falava apartado, significa o seguinte, né? Tinha um processo principal, no tempo do papel, quando existia papel, hoje o processo não é mais digital, né? Não é mais físico, ele é digital. E aí você encartava um outro processo que corria junto ali, enquanto chamava esse processo que corria ali em paralelo, chama-se incidente de sanidade mental. Hoje acontece da mesma forma, só que em arquivos, né, eletrônicos. Nós abrimos então um processo em paralelo chamado incidente de sanidade mental, que vai ter como decisão uma perícia. O laudo pericial que vai ser emanado dali vai guiar o juiz na decisão que ele vai tomar. O laudo é soberano com relação à imputabilidade ou inimputabilidade do agente. Pode o juiz contrariar o laudo, porque para tomar essa decisão se exige um critério técnico, profissional, científico. Né? O magistrado pode tomar uma decisão a partir de então, mas contrariar o que está no laudo não pode. Mas não pensem que na prática às vezes acontece, não acontece esse tipo de coisa. Eu tenho um processo que foi estabelecido no laudo a inimputabilidade do agente, mas o juiz o reconheceu como ser um semi-imputável. E aí, lógico, eu apelei. A decisão ainda está correndo. Assim que tiver, eu conto para vocês na sala de aula. Mas é um exemplo de que acontece. E com base em que eu fiz o meu recurso de apelação? Com base nisso daqui que a gente está discutindo. Bom? Então, nós aparecemos então com 3 figuras a partir desse conceito de imputabilidade. Nós temos a figura, veja aí nessa faixa vermelha do slide aí, ó, a figura do imputável, que é a figura mais grave, é aquele sujeito que possui plena capacidade de entender e de autodeterminar-se. Ele possui a dupla capacidade de entender e de querer. Ele entende o caráter ilícito da conduta dele e ele age conforme esse entendimento. A esse sujeito só resta uma opção para o juiz: pena. Agora, eu vou pular essa do meio, de maneira didática, né? Que é a figura do semi-imputável. Vamos para aquela de verdinho ali, ó. Para essa coluna, para essa linha verde aí. Na linha verde tem a figura do inimputável. Quem é o inimputável? É aquele a quem falta, é aquele que não possui uma ou outra capacidade. Não é necessário que faltem as duas. Ou ele não tem capacidade de entender que o que ele faz é crime, ou ele entende, mas não tem capacidade de agir conforme esse entendimento. Exemplos. O sujeito que tem uma doença mental. Esse sujeito, ele não sabe que o que ele pratica é ilícito. Ele faz. Né? O sujeito, por exemplo, que tem Alzheimer, ele tem um esquecimento pleno acerca de certas circunstâncias da vida. Ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito da conduta dele. Então, esse sujeito é inimputável por faltar a ele a capacidade de entendimento. Agora a segunda parte, e a capacidade de autodeterminação? Quem tem, por exemplo? O pessoal que é extremamente viciado em drogas, no altíssimo grau. Esse daí, ó, ele sabe que o que ele faz é errado,
mas ele não consegue agir de acordo com esse entendimento. Ele fica possuído pelo desejo da droga e assim pratica ilícitos. Você deve conhecer alguém que é assim, é uma pessoa que é usuário de drogas de maneira contumaz, a família está sofrendo, todo mundo está sofrendo com isso. Aí ele percebe o sofrimento da família, ele tenta se recuperar, ele chora, ele vai para a igreja, ele aceita ser internado numa clínica, só que de repente dá aquela crise de abstinência dele, ele volta para o mundo do crime, volta a praticar delitos para poder saciar o vício dele. Ele chora, se arrepende, o pessoal acolhe novamente. Isso é mostra de quê? De que ele tem capacidade de entendimento, mas que não tem capacidade de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento. A droga o consome, toma as suas ações. Aí, nesse caso, então, ele não pode receber pena, não adianta aplicar pena para esse sujeito. A pena não vai atingir as finalidades que a elas são destinadas pelo caput do artigo 59 do Código Penal. O sujeito não vai ter sido ressocializado, não vai conseguir se ressocializar, nem entender o caráter ilícito da conduta dele, ele consegue, mas ele não vai conseguir agir conforme esse entendimento. Então a pena não vai atingir as suas capacidades, sua dupla capacidade retributiva e preventiva, porque ele vai voltar a praticar crimes, ele vai voltar, porque está possuído pelas drogas. Então esse sujeito não pode receber uma sanção penal. Esse sujeito, sanção penal na forma de pena, ele vai receber sim uma sanção penal, mas na forma de uma medida de segurança. Medida de segurança que pode ser na forma de internação, que é a mais grave, né, onde o sujeito fica internado lá numa casa de custódia, que antigamente tinha o nome de manicômio judiciário, hoje chama-se casa de custódia, e lá ele é tratado com um certo rigor com relação à sua restrição de liberdade, mas não é como se fosse numa penitenciária, mas tem sim um certo rigor e ele é medicado, né? Aí, nesse momento alguém está pensando, já sei, tive uma ideia, né? Se meu cliente cometer um crime, eu vou defender, eu vou dizer que ele não tem capacidade de entender ou de autodeterminar-se, vou alegar que ele é inimputável. Lembre-se, não basta só alegar, tem que ser provado, isso é provado por meio de quê? De uma perícia que é assinada por 2 médicos, por 2 peritos. Então não é simplesmente alegar. E outra coisa, gente, se o cara não é louco, se ele não tem problema de saúde e cai no manicômio, né, antigo manicômio judicial, hoje casa de custódia, se ele não é, lá ele fica, né? Então, só para você ter uma ideia, assista lá Meu Nome Não é Johnny, por exemplo. Ou um outro filme chamado Bicho de 7 Cabeças, com Rodrigo Santoro, né? Meu Nome Não é Johnny é um filme baseado em fatos reais, assim como esse Bicho de 7 Cabeças. Meu Nome Não é Johnny é com o Selton Mello e o Bicho de 7 Cabeças com o Rodrigo Santoro. Assista, né, esses filmes para que você tenha uma ideia, né, do que a gente está falando, do que é uma casa de custódia. Então essa ideia não cola. Não é assim que a gente trabalha. Bom? E a outra espécie de medida de segurança é ambulatorial. Ambulatorial, essa expressão vem do italiano ambulare, caminhar, né? O que você lembra quando você vê uma ambulância? Não é alguém doente sendo deslocado, ó. Ambulare dá essa ideia de deslocamento, né? Ambulatório. O que é o ambulatório lá no hospital? É aquela parte em que os pacientes são atendidos e depois eles dali saem, né? Eles só vão ali para serem atendidos e tem essa locomoção. Não deve ter leito lá no ambulatório, porque é um tratamento que é feito de maneira bem em movimento, né? É uma coisa rápida, não é para se passar mais tempo lá. Dá essa ideia de movimento, né? Então, tá aí. Neste caso, as pessoas são submetidas a quê? No tratamento ambulatorial? A consultas médicas compulsórias. É obrigado a ir no médico a se tratar, a se medicar, e o médico vai emitir resultados. Então, quem escolhe a espécie de medida de segurança? Isso é o juiz. É ele que escolhe. Escolhe de acordo com qual critério? De acordo com a periculosidade do agente, de acordo com a necessidade da sanção a ser aplicada pelo agente. Lógico, diante de crimes, de fatos graves, não pode ser crime. Por quê? Por que não é crime? Não pode ser crime. Não pode ser crime, por quê? Porque lembra da concepção tripartida? Está faltando culpabilidade. Então eu não vou discutir aqui se é crime. Mas perceba, se a coisa é grave, se o fato é grave, como por exemplo, o sujeito praticou matou alguém ou roubou alguém, aí sem dúvida, né, se tem um elemento
violência, aí o mais indicado, sem dúvida, é a internação. Agora, por exemplo, no caso do cleptomaníaco, se a gente tem compulsão por furtos, né? Aí, nesse caso, o mais indicado é realmente o tratamento ambulatorial. Se o sujeito tem aqui uma vida até relativamente normal, mas ele praticou alguns ilícitos, né, que não envolvem violência, grave ameaça à pessoa, o mais indicado é o tratamento ambulatorial. Não há necessidade aqui da aplicação de uma medida mais severa. Só presta atenção numa coisa. O imputável é aquele que tem plena capacidade de entender e de querer. O inimputável é aquele a quem falta essa capacidade, ou de querer ou de entender. Agora, olha que interessante. Tem uma figura que está aqui em amarelo no meio, que é a figura do semi-imputável. Quem é o semi-imputável? É alguém que tem capacidade de entendimento e autodeterminação, só que tem de maneira reduzida, não tem de maneira plena. Então veja, se ele tem, ele não pode ser inimputável. Mas se ele tem de maneira reduzida, ele não tem plena, então não pode ser imputável. Então surgiu a figura do semi-imputável. Ao semi-imputável, quando verificada essa redução na sua capacidade de entendimento e autodeterminação, nasce para o magistrado duas opções. Ou ele vai aplicar medida de segurança, podendo escolher entre ambulatorial ou a medida de segurança de internação, ou ele pode aplicar pena, porém com redução de 1/3 ou 2/3. Então, olha que legal a figura do semi-imputável. Ele pode ter pena, mas com redução ou medida de segurança. O que ele não pode ter é a pena de maneira integral. Isso ele não pode. Mas as outras opções aqui estão ao cuidado do magistrado. É ele que vai decidir. E olha que interessante aqui, para quem vai prestar concurso. O sistema adotado pelo legislador brasileiro na atualidade é o chamado sistema vicariante. O que é o sistema vicariante? O juiz, ao verificar a semi-imputabilidade, ele toma uma decisão. Ou ele aplica a medida de segurança, ou ele aplica a pena com redução. Não pode aplicar os dois, como acontecia antigamente. Antes da reforma de 1984, que reformou a parte geral do Código Penal, podia ser aplicado, o que se aplicava era o chamado duplo binário, vem do italiano dois trilhos. Esse sistema duplo binário permitia ao juiz que aplicasse primeiro uma medida de segurança, aí depois, quando o sujeito recuperasse sua capacidade de entendimento ou autodeterminação, o magistrado podia aplicar ali o restante da pena com redução. Então veja, foi banido esse entendimento do ordenamento jurídico brasileiro, não é mais aceito o sistema do duplo binário, hoje prospera o sistema vicariante. Presta atenção para provas e concursos. Ok, doutores? Seguindo então, tem bastante matéria e, como sempre, pouco tempo, e penal passa muito rápido. Meu Deus do céu. Causas excludentes da culpabilidade. Aqui nós vamos usar as expressões eximentes ou exculpantes. Lembra? Aqui nós não podemos falar justificantes, porque justificante é lá é causa que exclui a antijuridicidade. Excludentes, aqui estamos tratando de excludentes da culpabilidade. Eximentes, exculpantes ou até mesmo dirimentes, podemos assim definir. Excluem a imputabilidade penal, por exemplo, a doença mental. A doença mental, que é a falta da capacidade de entender o caráter ilícito da conduta, como tem, por exemplo, o louco, ou de querer, como tem, por exemplo, o dependente químico ou doente mental por equiparação. Outra causa que exclui a imputabilidade é o desenvolvimento mental incompleto, que se dá em razão da menoridade, né? Aqui, segundo o artigo 27 do Código Penal, nós temos a figura dos menores, não dos de menores, pelo amor de Deus, dos menores. Quem é menor? É aquele que ainda não tem 18 anos completos. Ou seja, lembra que o professor brinca? 17 anos. O que mais? Fala aí, 17 anos, repete aí para mim. 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos. Um minuto depois, 18 anos, maior. E os menores se dividem entre crianças e adolescentes. 12 anos incompletos, criança. Completou 12 anos, até 17 anos, 11 meses. Aí você já sabe, né? Aí é o chamado adolescente. Ok, doutores? E eles vão receber também medidas. Só que aqui são medidas protetivas se forem crianças ou medidas socioeducativas se forem adolescentes. Não confunda com medidas de segurança. Vamos repetir? Para ficar bem claro?
Quando o menor pratica um ato infracional, o menor não pratica crime. O menor pratica ato infracional. Aí o que ele recebe como sanção? Medida protetiva se for criança ou medida socioeducativa se for adolescente. Mas o professor, e medida de segurança? Medida de segurança é para outra espécie de inimputável. São aqueles maiores de 18 anos que não possuem capacidade de entendimento, autodeterminação ou possuem de maneira reduzida, como acabamos de ver. Ó, penal é como se fosse uma construção de uma casa. Tá vendo os tijolinhos, como é que um encaixa o outro? Se você ainda não está bem seguro com relação à matéria que você está estudando, né, reveja as matérias anteriores, reveja as últimas videoaulas, né, para ir formando esse alicerce. Teoria geral do crime é muito importante, vai dar as bases. Daqui a gente vai passar para a teoria geral da pena e depois vamos para a parte especial do Código Penal. Se Deus quiser, presencial. Chega de EAD, né? Vamos lá. Penal não dá para ser EAD, não. Penal tem que estar na sala de aula, tem que ser, né, ali, fazer a pergunta, tem que criar o exemplo, tem que discutir o caso prático. Agora, por exemplo, queria muito estar na sala de aula discutindo com vocês sobre a maioridade penal, se deve ser reduzido ou não. Aqui não dá para fazer. Quem sabe numa live com participação dos queridos alunos, né, dos doutores e doutoras. Bom, vamos seguir para concluir aqui. Inadaptação social é outro exemplo que afasta a imputabilidade, como acontece com o caso do silvícola inadaptado. Silvícola, o pessoal tem ideia, quem que é silvícola? Vem de silva, floresta. Então, naturalmente, a gente entende como sendo os índios não aculturados, são os silvícolas. Mas não necessariamente precisam ser índios. Né? A gente conhece um silvícola, por exemplo, muito famoso das histórias aí, que o avião caiu quando ele era criança e ele foi criado pelos macacos. Se lembra do nome desse silvícola? Tarzan. Tarzan é um exemplo de silvícola, né? Depois que ele foi readaptado, mas no começo, quando ele foi trazido de volta à civilização, ele seria considerado inimputável se praticasse algum crime, porque ele não estava aculturado, vivia ainda como se estivesse na floresta, né? Floresta, né? Silvícola, silva, floresta em latim. Até uma parte interessante da matéria, vocês que têm sobrenomes Silva, vocês que têm sobrenomes de árvores, de profissões, são nomes marranos, né? De origem marrana. O que é um marrano? Marrano é um cristão novo. Na época da Inquisição, os judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo para não sofrerem os horrores da Inquisição, mas convencionaram entre si de colocar nomes de árvores, de profissões. Então, se você tem sobrenome Ferreira, Oliveira, Pereira, Pereira da Silva, vai ficar mais legal ainda, né? Que é a pereira, que é uma árvore que dá pera, né? Dá floresta. Né? Olha que interessante. Nogueira, são todos então nomes marranos. Bom, o pessoal comentou outro dia aí que penal também é cultura. Lógico que é. Direito penal é uma ciência normativa e cultural. Quanto mais cultura, melhor para entender a norma penal. Seguindo, desenvolvimento mental retardado. Aqui estamos diante da chamada tríade da oligofrenia. Temos a figura dos oligofrênicos. É nessa aula que você aprende a xingar. Professor Márcio, o senhor xinga? Xingo sim. Por exemplo, quando eu quero ofender muito alguém, eu chamo de idiota. Quando é mais ou menos a ofensa, eu chamo de imbecil. E quando é uma coisinha leve, eu chamo de débil mental. Por quê? Olha que absurdo. Aqui, né, cometendo crime de injúria. Né? Aqui são a tríade da oligofrenia. A gente tem o débil mental, que é o sujeito que tem o menor grau, né, de oligofrenia, o imbecil, que tem um grau moderado, e o idiota, que tem um grau acentuado. Né? Então, aí você escolhe quem o seu presidente se encaixa. Desculpa, não pode falar de política, perdão. Né? Embriaguez, segue. Embriaguez acidental completa. Bom, eu não falei nada demais, vamos seguir, gente, pelo amor de Deus. Edita essa parte aí, diretor. Edita aí. Ó, vocês estão vendo que eu estou pedindo para editar. Hein? Embriaguez acidental e completa. Agente que mistura medicamentos reage entre si, deixando o sujeito completamente embriagado. Esse é o único exemplo de embriaguez completa acidental que vai afastar a imputabilidade do agente. Não adianta que outra forma não vai. Não adianta alegar que, mas eu tinha bebido. Não, se não for nessa condição acidental e completa, não conta. A culposa também vai gerar responsabilidade. Em alguns casos, a embriaguez até aumenta a pena, como no caso da pré-ordenada, aquela que o sujeito se embriaga para praticar crimes. Então, na embriaguez acidental e completa, o exemplo é aquele sujeito que, por exemplo, eu vou descer para o litoral agora de carro e eu acabo enjoando e tal. Pô, você tem algum remédio para me indicar? Ele pergunta isso para o médico? Não, ele pergunta para o farmacêutico. No Brasil isso quase nunca acontece, né? O rapaz lá que está na atendente de balcão de farmácia, não é nem é farmacêutico, é atendente de balcão. E não tem nem o primeiro grau completo ainda, nem o segundo grau completo, ele já receita. Toma esse aqui, toma esse medicamento que ele é bom. Vai tirar o enjoo.
Aí o cara, esse aqui eu já tomei, mas ele me dá dor de barriga. Ah, então toma esse aqui também, ó, que esse aqui tira dor de barriga. Ah, mas esse que dá dor de barriga me dá também uma dor nas costas. Aqui. Ah, então toma mais esse. Já viu esse sujeito que vai para a farmácia e faz uma comprinha na farmácia para estar no supermercado e vai aceitando indicação do atendente de balcão, que deveria só pegar o medicamento que você chegasse com ao receituário para poder comprar? Mas não, ele vai medicando, né? Ele vai dando. E aí o que acontece? Esses medicamentos reagem. Os princípios ativos reagem entre si e causam uma embriaguez no sujeito e um acidente acontece. No caso, no exemplo, estaria afastada a culpabilidade do sujeito, no caso sua imputabilidade, por embriaguez acidental completa. Ok? Bom, outra hipótese, né? Nós vamos excluir agora a potencial consciência da ilicitude. Está lá no exemplo do erro de proibição, que quando for inevitável ou excusável, né? Não deu para evitar e ele é plenamente desculpável. O excusável vem de scusa em italiano. Né? É o exemplo que nós temos no retirante nordestino que vende produtos que até eles chamavam de pirata, mas o nome ficou meio ruim, chama de réplica. Tá? Então ele vende réplica. Né? O tênis, em vez de ser Nike, é Mike. Né? Em vez de ser Adidas, é Ardidas. E ele vende. Né? Ele veio lá do Nordeste, passando necessidade lá, era agricultor, veio para o centro de São Paulo, não tinha como desenvolver agricultura no centro de São Paulo, ele começou a vender esses produtos falsificados. Você acha que um sujeito nessa condição tem capacidade de entender o que são crimes contra a propriedade intelectual? Tem condições de entender acerca de marcas e patentes? Não tem, então está claro que ele não tem potencial consciência da ilicitude. Então, se o sujeito realmente não sabe que pratica um crime, exclui-se a pena. Olha que interessante, ele deve ser absolvido, porque falta a ele um dos elementos da culpabilidade. É lógico, não dá para falar, por exemplo, no caso do homicídio, já não sabia que não podia matar. Não dá para falar, por exemplo, no caso do roubo, não sabia que não podia roubar. Mas existe uma legislação muito grande, gigantesca, e não tem como saber. Eu que sou professor de direito penal, você acha que eu sei todos os artigos de lei que tipificam condutas e combinam penas? Não tem como saber. Eu sei uma grande parte, mas estou bem distante de saber tudo. Né? Então, se é um tipo penal muito diferente do meu dia a dia, é algo que afasta completamente a minha potencial consciência da ilicitude, né? Eu não devo responder pela prática do crime. Ok? Isso vai dar muita discussão, pena que a gente não está na sala de aula, que tem várias discussões doutrinárias acerca do tema. Eu montei um material para vocês, está bem caprichadinho, depois dê uma olhada, tem bastante elementos de doutrina lá e de jurisprudência. Bom, então vamos concluindo aqui. Exclui também a culpabilidade, a ausência da exigibilidade de conduta diversa. Então, por exemplo, quando você está diante de uma coação moral irresistível, não tem como exigir do sujeito um comportamento diferente. Chega lá um sujeito no banco, fala para o gerente, olha, estou aqui com o seu filho, fala com ele pelo telefone, né? A gente está na sua casa com seu filho, sua esposa, e nós vamos matá-lo se você não nos der aqui determinada quantia de dinheiro agora. E se acontecer alguma coisa comigo, que estou aqui, eles vão morrer lá. Então, posso exigir deste bancário um comportamento diferente? Não posso. Quem no lugar dele não teria feito o mesmo? Então, nesse caso, estaremos diante da coação moral irresistível. Obediência hierárquica à ordem não manifestadamente ilegal. É outro exemplo que vai excluir a imputabilidade penal, vai excluir a culpabilidade do agente. Por exemplo, quando vem uma ordem de um superior hierárquico, essa ordem parece ser normal. Digamos, estão lá todos os policiais aguardando para fazer uma reintegração de posse, só aguardando chegar o mandado, o oficial de justiça com o mandado. Aí, de repente, o comandante lá da reintegração de posse, lá, o comandante do policiamento, fala, pessoal, vamos invadir, pode reintegrar. Aí você acha que um policial vai perguntar pro oficial, um soldado vai perguntar pro oficial, escuta, mas já chegou a ordem? Já chegou o mandado? O senhor pode me mostrar, por gentileza, o mandado, para a gente poder... Né? Vai que a gente invade aqui sem o mandado, estaremos cometendo um crime. Você acha que algum policial vai questionar essa ordem? Não, porque ela parece ser uma ordem normal, uma ordem hierárquica legal. Agora, se a ordem for, ao contrário, manifestadamente ilegal, aí o sujeito responde pelo crime. Por exemplo,
o delegado de polícia fala para os policiais: olha, não quero mais que prenda ninguém, eu quero que agora pegou praticando crime, já mata e joga o corpo no rio, aí já dissolve o corpo, porque eu não quero mais saber. Está dando muito trabalho, muita burocracia ficar fazendo aqui os inquéritos. Já resolve por aí mesmo. Bom, imagina, você acha que o policial deve seguir essa ordem? Não, lógico que não, porque ela é manifestadamente ilegal. Agora, aquelas que não são, excluem a imputabilidade penal. Pena a gente não ter tempo, tem muitos outros exemplos, muitas outras discussões. Né? Quando a gente está, assim, em situações distantes, é fácil resolver, mas situações limítrofes são complicadas. E aí a gente poderia discutir melhor. Vamos ter oportunidade, sem dúvida nenhuma. Então, doutores, eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Ela não foi tão longa, ela está num tempo ideal, 35 a 40 minutos, né? Mas estou procurando melhorar. Bom, desculpem, né, esse professor está tentando, é novo nesse negócio de videoaulas aqui. Eu espero ter passado o conteúdo necessário para vocês. Dúvidas estão aqui, prefiram sempre o meu WhatsApp. Manda o WhatsApp, que assim que possível eu respondo, ou pelo Instagram, me siga lá no Instagram. Tenho postado algumas coisas lá também sobre direito para vocês. Né? E-mail está meio congestionado, peço que só em último caso mande o e-mail, ok? Nos demais, estou sempre disponível aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dá um joinha. Se você tem algum comentário a fazer, se for para me ajudar, né, ou dar um feedback, eu fico feliz quando tem um comentário, eu sempre respondo. Bom, doutores e doutoras, fiquem com Deus, né, cuide-se, um bom estudo para vocês.